Malafaia. Pastor, muito obrigado por nos atender mais uma vez. O senhor é sempre muito solícito conosco. É um prazer. Prazer, Marcos, Monique, estar com vocês aí do Pleno. É uma alegria. Tenho certeza que é para contribuir para o conhecimento. Eu digo sempre que a ignorância dá poder ao diabo e o conhecimento liberta. Verdade. Pastor, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez no Pleno Time. E falando disso, o senhor esteve conosco em maio, né, numa edição de maio, e o senhor disse naquela ocasião que o senhor cravou que a próxima manifestação certa estava marcada para 7 de setembro, mas que conforme a necessidade poderia haver manifestações antes, e é o que acabou acontecendo, né, pastor? Então eu te pergunto, o que está em jogo no dia 13 de agosto? Bem, o que a gente precisa entender é que mudou um pouco o aspecto da manifestação. Todas as manifestações, se você, a primeira que nós fizemos depois daquele período de 8/1 e de governo Lula, nós fizemos em novembro de 2023 na Avenida Paulista. De lá para cá, nós centramos fogo em fazer manifestações, tanto eu quanto o Bolsonaro e quem estava convocando, para o local, isso é, Avenida Paulista ou Rio de Janeiro. Dessa vez, não. Dessa vez é o apelo para se fazer em todas as cidades brasileiras. No domingo, vista o verde e amarelo, motociata, buzinaço, passeata, carreata, vai para a Praça da Cidade. Nós temos que reagir. Por quê? O que está em jogo é muito, 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 muito sério. O que está em jogo é a nossa liberdade. O que estamos assistindo é uma censura. Essa questão de tarifaço de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade, eu vou poder comentar aqui. Então, é importante, né, que na sua cidade, não é questão de número de pessoas, mas que você se manifeste para reagir a tudo isso que vem aí e que quer desviar a atenção do povo brasileiro para o cerne da questão do que está por vir e o que está por acontecer. Pastor, tem muito político de direita que não aderiu à luta contra Alexandre de Moraes, ao STF, está escondido ali atrás da moita, esperando que falem por ele, desde vereadores até governadores que cobiçam a cadeira no Palácio do Planalto. O que está acontecendo com a direita? Bem, em todo tempo, né, tem gente que se posiciona, seja direita ou esquerda, conforme seus valores, suas crenças e sua ideologia. Tem gente que não gosta, eu respeito até isso, tem gente que não gosta, e tem gente que quer fazer política em cima de qualquer coisa, né? Eu fiz uma crítica no vídeo segunda-feira e até fiz uma correção hoje. Eu fiz uma crítica aos governadores Zema, né, de Minas, Caiado, de Goiás, Tarcísio, de São Paulo e Ratinho, do Paraná. E retirei o Zema, porque a minha crítica era o seguinte: eu não vejo esses governadores, não é fazer o que eu faço, mas uma crítica, certo, ao ditador da toga Alexandre de Moraes, não tem uma crítica a esse cara rasgar sucessivamente a Constituição, promover uma perseguição política, uma farsa de pseudo-golpe, não tem uma crítica a ele, nem tampouco ao STF. Aí eu retirei o Zema, porque depois eu recebi as informações e vi, né, o Zema se posicionou em várias vezes contra posições de Alexandre de Moraes e do STF. Mas Ratinho, Tarcísio e Caiado, eu não sou inimigo deles, mas, lamentavelmente, só vem fazendo política e não tem uma crítica ao cerne dessa questão. Tarifaço de Trump tem a ver com isso, está lá na carta dele. É a vergonhosa perseguição a Bolsonaro, censura de ordens secretas e ilegais a plataformas americanas, cerceamento de liberdade a cidadãos americanos. Então, eu não vi esses três governadores abrir a boca até hoje para fazer uma crítica, não é para ficar, não é para criticar toda hora, não é isso não, mas uma crítica pontual. Então, isso é política. Então, não está acontecendo com a direita, acontece com pessoas que precisam se posicionar
e não ficar nesse nacionalismo barato de negacionismo, certo? Da verdade, esse nacionalismo à la Cuba, à la Venezuela, que vai levar o Brasil à bancarrota, essa que é a verdade, e vão vir sanções piores do que essa que está provista, e vai vir sanções da Europa, porque a Europa se alia com os americanos quando a questão é direitos humanos e liberdade dos povos. Essa que é a questão, gente. O que está em jogo é isso aí. O resto é blá, blá, blá de bravata de Lula, que quer escolher um agente externo para cobrir, né, a porcalhada do seu governo, que quer arrumar alguém como bode expiatório e que está interessado do quanto pior, melhor, porque está entregando o nosso país aos predadores mais terríveis, né, do planeta Terra, que são os chineses. É isso que está acontecendo, essa que é a verdade. Pastor, o senhor observa um comportamento de querer herdar o eleitorado de Bolsonaro, mas sem assumir o bônus de defendê-lo publicamente? Eu ainda emendo com Eu uma vou dizer outra uma coisa pergunta. para... Perdão, emendo com outra pergunta. Se o senhor se arrepende de ter já apoiado alguma figura política? Deixa eu falar, eu vou te responder. Preste atenção nisso aqui. Eu fico assim de boca aberta e eu não tenho memória curta, sabe? Uma coisa que Deus me ajudou, apesar de muitos defeitos que eu tenho, foi memória. Eu tenho uma memória razoável. Então eu guardo os fatos e leio e estudo. Escute isso. Lula preso, condenado, só no penúltimo dia que a lei eleitoral permitia para indicação de candidaturas a presidente, no penúltimo dia da cadeia é que Lula liberou Haddad. Eu não vi ninguém da esquerda arvorando falar alguma coisa de que Lula não seria candidato e ele condenado em todas as instâncias e preso. Eu pergunto a vocês, por que agora tem gente aí querendo se arvorar? Primeiro que Bolsonaro não foi condenado ainda, esse é o primeiro lugar. Segundo, se fosse, se o STF, que libera um cara condenado em todas as instâncias por corrupção, inclusive o STF concordou com a condenação, porque não deu habeas corpus para ele, e depois o advogado dele tentou liberar ele da prisão e o STF negou, e por que então não pode liberar Bolsonaro, que não é criminoso, que não participou de golpe, que não participou de incentivo a golpe? Então, minha gente, eu fico olhando isso, o que é? É urubu em carniça viva? Eu fico com vergonha, sabe? Seja a família de Bolsonaro ou não família, ninguém, na minha opinião, tem o direito de arvorar, e para mim, você fez uma colocação muito interessante, não é? Por quê? E por que essas pessoas estão, né, arvorando, querem o bônus, mas não querem o ônus, e eles não têm que querer nada. Eles têm que aguardar. O nosso papel é defender Bolsonaro dessa injustiça, dessa vergonha. Vocês já pararam para pensar? Um ex-presidente com tornozeleira eletrônica, sem ser condenado a nada, censurado, proibido de sair de uma cidade. E vocês acham que isso é uma coisa normal? Então, minha gente, isso é uma vergonha. Você perguntar se eu já me arrependi de ter votado em alguém, querida, o ser humano que não erra, ou que acha que não erra, é o mais soberbo e ignorante das pessoas. Então, vamos à história. Eu apoiei Lula em 2002, 23 anos atrás. A esquerda quer usar isso, e desculpa, alguns bobões, eu não sei se eram criança, se estavam brincando de carrinho, ou estavam na fralda, que não conhece a história. Naquela época, não havia discurso ideológico, não havia corrupção de Lula, não havia candidatura de direita. Naquela época, você tinha centro-esquerda e esquerda, só. Então, eu acreditava que Lula, em 2002, como ele veio da classe pobre, do sindicalismo, do Nordeste, eu acreditava que esse cara pode resgatar o país. E o apoiei. Depois que o tempo passou, que ele e a esquerda botaram as unhas de fora e começaram com um discurso ideológico, eu caí fora. Você sabe que o que é feio? Feio seria eu continuar apoiando Lula depois de
todo o discurso ideológico dele, de toda a lama da corrupção. Isso que é feio. Você apoiar alguém hoje e amanhã não apoiar porque vem erros e vem corrupção, feio é continuar apoiando corrupto. Feio é você continuar apoiando alguém que mostra quem é. Então, em 2002, não havia, repito, discurso ideológico de costumes, não havia, não tinha isso. Não havia discurso contra a família, não tinha isso. Contra a pátria, não tinha isso. Não havia nenhuma vírgula de questão de corrupção de Lula. Ele era sindicalista. Então, eu apoiei gente errada, apoiei ele. Se tem alguém que eu me arrependi de ter apoiado, ele. O segundo, tem mais um que me deu aqui uma rápido. Sérgio Cabral foi eleito governador do estado do Rio. Sabe com que título? O cara que caçou os corruptos da Assembleia Legislativa. O cara que derrubou altos salários da Assembleia Legislativa. Ele foi reeleito sem concorrente, de tanto prestígio que tinha. E eu apoiei Sérgio Cabral. Agora, depois veio toda a lama da corrupção. Vergonhoso seria eu continuar apoiando um cara desse. Então, você... Escuta, eu vou dizer uma coisa para o povo brasileiro, para meus irmãos aqui, grande maioria acompanha aqui o Pleno. Você nunca errou na vida? Quer dizer que quando você erra, você não conserta, você não corrige? Oh, a grandeza de um ser humano não são seus acertos. A grandeza de um ser humano é corrigir, reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Acabei de dizer que eu cometi um erro segunda-feira com o governador Zema e regravei um vídeo dizendo que eu errei em relação a Zema. Qual é o problema? Sabe, as pessoas hoje, é engraçado, pastor Malafaia, o senhor já apoiou Lula, e você? Estava onde? Quem era você? Qual era a tua idade? Quem você apoiou? Porque nesse país, ou você apoiava Lula, ou então apoiava Alckmin. Ou então apoiava a Serra, ou melhor, o governador de Minas, Aécio, ou apoiava a Dilma. Ou apoiava o senador de São Paulo, ou então apoiava a Dilma. Você não tinha opção. A opção da direita veio com Bolsonaro. É aí que nós tivemos, de fato, uma opção clara do que é direita e do que é esquerda. Pastor, nós tivemos um episódio recente onde Eduardo Bolsonaro e o jornalista Alan dos Santos criticaram duramente Nicolas Ferreira nas redes sociais. Se não me falha a memória, se foi ontem ou foi anteontem. Não seria o momento da direita comunicar unidade, união? O senhor acha que tem muita vaidade na direita? Claro que tem uma fogueira de vaidade. Agora, eu soube também que o Nicolas conversou com o Eduardo e conversou com o Paulo Figueiredo e acertaram, certo? E acho também, já que você está perguntando, sabe? A verdade, ela é cristalina. Eu acho que de vez em quando o Eduardo fala demais, na minha opinião. Faz um trabalho excelente, está lutando por liberdade do pai, liberdade do povo brasileiro, ok? Mas de vez em quando ele fala demais. O que eu acho, é a minha maneira de pensar. Eu acho que nós não podemos ser hipócritas. Olha, divisão, criticar faz parte da democracia e da liberdade. Eu digo que eu sou aliado e não alienado. Eu também já fiz crítica a Bolsonaro e aberta. E se tiver que fazer, faço de novo. Eu sou independente. Eu não sou bolsominion. Mas eles eu são não sou capacho eleitoral de ninguém. Então, amigo, críticas podem acontecer. Agora, fogueira de vaidade é outro problema, sabe? Para ver quem é mais. Desprezar o Nicolas, eu já critiquei Nicolas no episódio da eleição do prefeito de São Paulo. Eu já fiz uma crítica a ele, mas desprezar o que ele faz, o potencial dele, aí não. Criticar, já critiquei também. Agora, crítica para dar tiro, para menosprezar, não. Você tem que fazer crítica contundente. Está fazendo crítica por quê? Apresente os motivos. Aí sim, ele está falando pouco. Isso é crítica idiota. Ele tinha que falar mais. Isso aí não é motivo para criticar. Mostre fatos e evidências que eu vou bater palma.
seja criticar quem quer que seja. Pastor, já que o senhor citou Eduardo Bolsonaro, eu vou aproveitar aqui o comentário de uma seguidora, que ela diz o seguinte: Malafaia, fala para o Eduardo Bolsonaro não poupar o Barroso e o Gilmar Mendes da Magnitsky. O senhor acha que concorda que os esforços devem ser concentrados só em Alexandre de Moraes? Minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é Eduardo Bolsonaro para determinar o que o presidente americano vai fazer? Não façam isso comigo, não. Pelo amor de Deus. O americano é estrategista, na minha opinião, ok? Não sou assessor de Donald Trump, não estou lá dentro da sala dele, na minha opinião. Tá? É o que eu acho. Eu estou no campo da astrologia. Eu acho que primeiro ele vai pegar Alexandre de Moraes com essa lei, vai esperar reações e ver o que vai acontecer. Se Lula e a Suprema Corte dobrarem a aposta, vai estender para outros ministros do STF e para outras autoridades brasileiras. Isso aqui é o que eu acho. E vão vir coisas piores. Isso aqui é a minha análise. Agora, Eduardo Bolsonaro não tem poder de decidir o que um Donald Trump vai fazer. Isso aí é blá, blá, blá. É bravata da esquerda para arrumar um bode expiatório e para lacrar na família Bolsonaro, porque sabe que eles são adversários duros de serem combatidos e serem derrotados, e como eles estão na pior, então tem que arrumar um bode expiatório, aí arruma o Eduardo e o Bolsonaro, mas Eduardo e Bolsonaro, nenhum deles, né? Bolsonaro ainda mais, nem inglês Bolsonaro fala, não fala com Donald Trump. Pelo que eu sei, o filho do Bolsonaro fala com autoridades do governo americano, e autoridades do governo americano não vão atrás de conversa. É muito diferente, gente. Americano trabalha com provas. Americano trabalha com documentação, não é com bravata nem com narrativa. Tá? Essa é a diferença de políticos aqui para o de lá. Lá, quando o cara apresenta uma coisa, prova. Aqui não. Pode soltar, pode falar bobagem, pode produzir narrativa, que está tudo bem. É diferente pra caramba. Então, o Eduardo não tem esse poder de decidir para onde vai uma lei que o americano vai impor. Lula vem peitando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e fazendo do Brasil um pária internacional. A Índia recuou, a China recuou, Rússia, todo mundo recua. E na contramão da lógica e da coerência, Lula segue com a sua adolescência tardia, né? Ele quer acabar com o país e colocar a culpa na atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior? Eu vou dizer uma coisa, tá? Lula tem se aliado com a escória do mundo. Lula é aliado do governo do Irã, os radicais islâmicos que pregam a destruição total do Estado de Israel e do povo judeu, que mata em praça pública mulheres gays e cristãos, que mulher não tem direito de falar. Lula é aliado do governo da Rússia, que invadiu a Ucrânia com morte de milhares de pessoas e ninguém fala nada. Lula é aliado do governo da Gaza, que são os terroristas do Hamas, que pregam também a eliminação e a extinção do Estado de Israel e do povo judeu, que invadiu uma nação soberana, matando mais de 1.000 pessoas com requinte de crueldade, mulheres, idosos e crianças, e sequestrou gente, e não tem uma palavra de Lula contra isso, uma palavra dura. Lula, o povo não sabe, Lula fez com que o Brasil se abstivesse, tá? De uma resolução da ONU contra o Irã por questões de direitos humanos. O Brasil se omitiu vergonhosamente. Então, Lula está aliado com a China, os maiores predadores da economia mundial, comunistas como ideologia e economia, capitalismo selvagem. Lula assinou mais de 30 acordos com a China, está entregando parte da riqueza aos chineses. E para Lula, quanto pior, melhor, para ele vir com seu discurso e sua bravata e sua narrativa para enganar os mais pobres do Brasil, ganhar uma eleição e entregar o nosso país aí, a China, isso aqui e a bancarrota. Tá? A bancarrota. Essa que é a verdade, minha gente. Acorda, Brasil. Reaja, Brasil. O senhor, até mesmo como um pastor, te preocupa a relação Brasil e Israel? A notícia mais recente é de que Lula retirou o Brasil da aliança em memória do Holocausto, né? Deixa eu falar para você, filha.
o antissemitismo, que é o preconceito e o ódio contra judeus, é uma forma de racismo. O racismo é crime inafiançável e imprescritível. Lula tinha que ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, investigado pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal. Que vergonha! Tirar o Brasil da aliança em memória do Holocausto, uma das páginas mais horrorosas da história da humanidade, onde mais de 6 milhões de judeus foram massacrados impiedosamente e cruelmente. Isso é uma vergonha para a nossa nação. E no sentido espiritual, aí é para nós, povo de Deus, está lá em Gênesis, capítulo 12, Deus dizendo para o pai da nação de Israel: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse cara está trazendo a maldição para a nossa nação. E uma outra coisa que eu quero informar o povo evangélico: Lula, em junho de 2023, agora como presidente, no Foro de São Paulo, fez a seguinte afirmação: aquilo que historicamente combatemos, família, costumes e pátria. Se tem um traidor da pátria, não é Eduardo nem Bolsonaro, é Lula. Como um verdadeiro cristão pode apoiar alguém que combate historicamente família, costumes e pátria, valores inegociáveis da fé cristã? Isso é um absurdo. Esse cara é um anão político que está levando o Brasil a ser rejeitado pelas nações mais poderosas e mais democráticas do mundo. Lula está se aliando a nações anti-ocidentais. Verdade nua e crua. Pastor, a partir de hoje, exatamente hoje, 30 de julho, Jair Bolsonaro e os demais réus do núcleo 1 da ação que julga a suposta tentativa de golpe de Estado têm 15 dias para apresentar as alegações finais. E Jair Bolsonaro enfrenta sérios problemas de saúde, está com várias restrições de liberdade. Queria fazer uma pergunta ao senhor, como uma pessoa próxima a Jair Bolsonaro, do ponto de vista mais humano mesmo. Como está o ex-presidente? Bem, ele, como qualquer ser humano, não é? Eu fico observando, né? De vez em quando ele passa assim por quadros, né, de angústia, de tristeza, de toda essa covardia. Porque, gente, você ser injustiçado, sabe? Por que eu não vi Lula passar quadros de angústia, de tristeza? Porque sabia que estava devendo. Agora, uma pessoa, sabe, vê um inquérito onde já está a sentença pronta de uma armação, de uma farsa de pseudo-golpe para ser condenado quando ele é inocente, qualquer um sofre. E outra, o presidente Bolsonaro está vulnerável, ele passou por uma cirurgia poderosíssima. Eu fui visitá-lo no hospital. Eu fui um dos poucos que entrei lá no pós-operatório. Gente, o negócio é muito feio, é muito violento. Isso mexe com a estrutura emocional e psicológica de qualquer pessoa. Então, dizer que não, está numa boa, está tranquilo, não. De vez em quando, né, você encontra o presidente, né, assim, triste, né, cabisbaixo, porque não é brincadeira, é muita safadeza, é muita injustiça, é muita perseguição, é uma vergonha. Pastor, para a gente finalizar, domingo, manifestação na Avenida Paulista. O senhor estará lá. Dá um spoiler para a gente. Esse discurso que vem num momento quente como esse, já está rindo, né, pastor? Meu amigo, eu vou largar o aço em Lula, Alexandre de Moraes, no STF, e vou à ferida da questão do porquê desse tarifaço de Donald Trump. A manifestação é em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro de manhã, na praia de Copacabana. Eu vou estar em São Paulo, porque São Paulo virou um tambor de ressonância política do Brasil. Vai ter manifestação em tudo que é lugar e é livre, certo? E nós vamos estar naquela mesma linha de discursos. Nicolas vai estar lá, vai estar de manhã em Belo Horizonte, mas vai para lá de tarde, para chegar lá na hora. O Gayer, o deputado Sóstenes Cavalcante, eu vou estar lá. E uma série, né,
de pessoas aí do mundo político que vão discursar e vão ser livres, que eu não faço carta marcada com o que cada um tem que falar ou deixar de falar, certo? O Magno Malta, que fez uma cirurgia pesadíssima, ele tem um problema gravíssimo, ele anda por milagre, o Magno, né? Ele falou, Malafaia, eu não tenho condições, né, de deslocamento, de sair de Vitória para ir para São Paulo. Então ele já me falou, eu não tenho como, eu vou estar aqui centrado de manhã. Porque essa manifestação é diferente, é uma convocação para todo o Brasil do povo. Na verdade, nós fomos muito pressionados em redes sociais, eu, Nicolas Gaia, e vai por aí afora, para fazer esse evento. Foi diferente. Os outros nós convocamos. Esse houve pressão popular. Então nós vamos para a rua para reagir contra toda essa injustiça, para reagir contra toda essa mentira e para falar a verdade. E Agradeço aqui a oportunidade. E dia 3 de agosto, agora domingo, Pleno News com a cobertura completa das manifestações. Eu estarei na Avenida Paulista, Monique, Vamos estar lá. em Copacabana. Estaremos lá em todo o Brasil. Pastor, muito obrigado. Monique, se despeça do pastor também. Muito obrigada, pastor. Muito solícito conosco. Sim, um prazer. Outro prazer convidar você. Obrigado. Deus abençoe você, sua família, você que está acompanhando. Se você precisa de um milagre, em nome de Jesus, que portas abertas, que milagres de Deus se manifestem na sua vida e na sua família. Vamos continuar orando pelo Brasil. O apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação em 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, que se façam orações e súplicas pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Deus tenha misericórdia da nossa nação, possamos ter dias de paz, tranquilidade e prosperidade. Deus abençoe você e sua casa e obrigado pela oportunidade. Um abraço a vocês. Amém. Até a Obrigado, próxima, pastor. pastor.